Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a participação de alunos universitários em projetos que envolvem ação solidária. Este projeto chama-se Projeto Rondon e é desenvolvido pelo Ministério da Defesa. Em instantes, aqui no Sala de Estar. Participa do programa comigo hoje a socióloga e professora aqui da Universidade, Janete Schubert. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Janete. Muito obrigada, uma alegria sempre estar aqui, a convite de vocês, uma alegria poder estar participando e contribuindo. Que bom. Janete, eu quero começar te perguntando, quero que tu me explique para o pessoal lá de casa, o que é o Projeto Rondon, porque algumas pessoas até têm conhecimento, né? O pessoal que é envolvido no meio acadêmico conhece, sabe como funciona, mas a comunidade como um todo tem dúvidas, algumas pessoas têm dúvidas e não entendem como é que funciona o Rondon e o que ele realmente é. Então, para a gente começar a nossa conversa, queria que tu explicasse isso para a gente. Na verdade, o Ministério da Defesa, ele convenia, né, com algumas instituições de ensino superior, as denominadas IES, um conjunto de ações para determinadas regiões, né, que são as regiões mais pobres e vulneráveis do nosso país. Então, geralmente é uma parceria que se dá entre o Ministério da Defesa e as universidades, né? Envolve o trabalho voluntário de professores e de alunos que vão fazer, então, essas chamadas operações nacionais. Porque tem operações que são nacionais e nós temos operações que são locais, né? Que se desenvolvem na própria cidade ou na própria região onde estão as universidades. Janete, tu como socióloga e educadora, de que forma que tu enxerga essa absorção de conhecimentos que os acadêmicos conseguem adquirir e absorver durante uma participação no Projeto Rondon? Eu acho que tem uma coisa que é importante salientar, né, Luciane, que inicialmente o Projeto Rondon ele tinha um cunho bastante assistencialista, né? Ele desenvolvia sobretudo ações em saúde, fazia atendimento em saúde para aquelas comunidades mais afastadas, mais longínquas, onde efetivamente não chegavam os atendimentos em saúde. Por exemplo, comunidades ribeirinhas que até hoje, na verdade, existe uma dificuldade, mas hoje muito menos. Esse programa ele ficou por um tempo desativado, né? A Ruth Cardoso denominou esse programa de Universidade Solidária e depois na gestão do Lula esse programa foi retomado com seu nome original, que era Projeto Rondon. Né? Eu acho que esse projeto ele traz uma riqueza mais até para o universitário que está indo participar, no sentido dele poder, primeiramente, conviver com uma cultura diferente da sua, né? Porque, vejam vocês, em janeiro, os estudantes da Universidade de Cruz Alta estão indo junto com os universitários da USP de São Carlos, de São Paulo, para o Maranhão, né? Para uma cidade bem ao norte do Maranhão. Então, assim, começa essa troca entre as equipes, né? Porque, muito embora nós estejamos na região sul, eles na região sudeste, já tem uma diferença. Claro. E a gente vai por um local que tem uma cultura completamente diferente. Né? Então, nesse sentido, já tem uma riqueza para os alunos, para os universitários, que é poder conviver com uma cultura diferente da sua. Né? E fazer uma troca de experiência com outros universitários de outra universidade, de outros cursos, né? Porque, na verdade, a nossa equipe que irá esse ano da Universidade de Cruz Alta é uma equipe interdisciplinar, né? Vai gente da área de saúde, vai gente da área do direito, na verdade, nós não temos ninguém do jornalismo nesse conjunto, mas tem outro professor, né? O outro professor que irá na operação, que é o professor Diego Dil. Então, existe, assim, essa riqueza, essa possibilidade de conviver, né, com uma outra cultura diferente da sua, né? E, além do mais, poder realmente exercitar, digamos, de alguma forma, os seus saberes, né? Fazendo essa troca com a comunidade, né? Que eu acho que é o mais importante. Interessante do projeto. E uma coisa que também é interessante é que as instituições de ensino superiores, né, participam sempre, desenvolvem sempre suas ações em parceria com uma outra instituição, né? Então aí também há uma troca, né, de saberes entre essas duas equipes, uma troca de conhecimento que é muito importante para os acadêmicos, né? Essa troca vai existir, mas vai existir também fora da zona de conforto deles, né? Em uma área completamente neutra para ambas as universidades, né? Para ambas as equipes. Nesse caso dessa operação,
A gente já começou desde a precursora tentar fazer o diagnóstico conjunto, né? Um pouco tentando juntar esses dois olhares, né? O professor que foi da USP de São Carlos é engenheiro de produção e eu que sou das ciências sociais. Então a gente já tentou fazer um diagnóstico conjunto, já tentando aproveitar esses olhares diferenciados, né? Cada um se desafiando a trabalhar com o outro. E eu acho que vai ser muito interessante para os alunos, porque a gente propôs, apesar de que cada um vai com um conjunto de ações, né? Nós temos o denominado conjunto A, que é saúde, educação, cultura, que é o conjunto pelo qual nós estamos indo esse ano na Universidade de Cruz Alta, e o conjunto B, que é meio ambiente, produção, tecnologia, comunicação, né? Mas a gente está tentando aproximar justamente para fortalecer, né, esse diálogo entre as equipes, essa troca de saberes, que eu acho que vai ser muito interessante. E realmente, como tu disseste, eu acho que sai da zona do conforto do meu saber, da minha caixinha, né? Infelizmente, nossos saberes ainda, eles são muito fragmentados, né? E a realidade, ela é complexa, né? Então, às vezes, é difícil você, com um saber que é fragmentado, você olhar uma realidade que é muito complexa. Então, nesse sentido, hoje se aponta para a interdisciplinariedade, para a multidisciplinariedade, para a transdisciplinariedade, que é um exercício que se pode fazer nesse projeto também. Sim. Professora Janete, o Rondon sempre procura atuar em comunidades muito carentes, né? Algumas que beiram assim a margem da miséria mesmo. Normalmente essas atuações do Rondon são feitas, existem as ações nacionais, né, e as locais, depois eu quero que a senhora fale um pouquinho disso para a gente. Mas normalmente Norte e o Nordeste são as regiões que são mais contempladas com as ações do Rondon. São comunidades muito carentes e onde se visualiza a miséria assim, de uma forma muito berrante, muito gritante, né? Aquilo lateja, pulsa muito. A senhora acredita que os alunos participando de uma ação como essa, né, vendo uma realidade completamente diferente da que eles convivem aqui, embora a gente tenha a pobreza aqui também, mas assim, elas são muito distintas, né, de regiões para regiões. A senhora acredita que isso pode mudar o olhar desses acadêmicos para a própria vivência e pode também contribuir para que eles se tornem pessoas mais solidárias, né, que estendam a mão para o próximo e realmente pensem, né, que a ação que ele está desenvolvendo lá vai fazer a diferença e pode ajudar a mudar alguma coisa nesse país? Essa é a nossa grande aposta, né, no projeto Rondon. Inclusive, a gente fez uma formação, né, lá quando nós fomos recebidos no 24º Batalhão de Infantaria Leve, agora por conta da viagem precursora, e me chamou a atenção a fala de um comandante. Ele estava nem se referindo aos acadêmicos, né, ele estava se referindo aos professores, porque alguns ali eram a primeira vez que estavam participando da chamada viagem precursora, que é essa que é uma semana de diagnóstico na cidade. Ele disse, vocês não sairão daqui nem melhores nem piores, mas eu acredito que vocês sairão daqui diferentes, né? Se a gente for pensar, né, o que é melhor, o que é pior, né, mas diferente sim. Eu acho que, particularmente, né, eu posso falar da minha experiência, talvez outros professores que participaram de outras operações tenham uma outra visão, obviamente, né? Mas eu tive a oportunidade, no ano de 2010, de trabalhar em São Luís por 6 meses, na verdade, numa comunidade quilombola, que é Alcântara, né, na ilha. E eu não cheguei a ir a Icatu nessa ocasião, né, foi 4 anos atrás. Mas ainda assim, ainda que eu tenha ido, fui diversas vezes para lá, porque eu fiz uma formação para agentes comunitários de saúde, ainda assim eu fiquei bastante impressionada com algumas coisas em Icatu, né. Por exemplo, as casas, né, ainda construídas de barro, né, ainda é uma coisa comum lá. A água não é tratada, né, então é uma região, por exemplo, que está cercada de rios, o mar entra na cidade e eles têm dificuldade, né, tem falta de água, mas aí a gente percebe, né, que é um problema de gestão, né, de falta de planejamento, né. E quando a gente fala da miséria, realmente é diferente. A miséria, eu acho que aqui do sul da do Nordeste. Não quero dizer que nós somos melhores e que eles são piores. Não se trata de categorizar isso, mas existe uma diferença. Quando nós fizemos o relato da viagem precursora, eu disse que existe um choque cultural, né, e um choque de realidade,
que eu sempre trabalhei com comunidades, né, desde muito cedo, desde muito jovem, sempre optei, né, por fazer trabalhos na comunidade, trabalho que eu me identifico, que eu acredito. Mas ainda assim eu tive um choque, porque em algumas coisas, a cidade tem 400 anos, por exemplo, né? A cidade de Icatu é uma das primeiras cidades do Maranhão, né? A disputa ali entre Alcântara, São Luís e Icatu. É uma cidade antiguíssima, né? A gente percebe traços da nossa própria história, da nossa própria Constituição brasileira naquela cidade, é bastante perceptível, né? É uma cidade que tem 32 territórios quilombolas, mas quando a gente pensa em toda a história da escravidão no Brasil, a gente percebe que essa história não ficou lá no passado, né, como querem nos fazer crer, mas que essa história está viva, as pessoas vivem em condições muito, economicamente, né, muito miseráveis, muito embora a cultura deles seja muito interessante, existe uma diversidade cultural, existe um sincretismo religioso fantástico, que eu acho que isso vai ser muito interessante para os alunos. Quando eu cheguei aqui, eu fiz o relato, eles ficaram bastante empolgados, e a gente está muito empolgado com esse trabalho, né? Nós todos, enquanto equipe, eu, o professor Diego, né? E não dá para deixar de mencionar também o pessoal que trabalha aqui na extensão, a Aline, o Alisson, enfim, toda a equipe da extensão que faz um trabalho maravilhoso, o próprio núcleo do Rondon, né, que tem auxiliado, ajudado a pensar as ações. Mas a gente vai com muita disposição. A nossa equipe, eu sinto assim que tem muita abertura, né, para receber essa diferença, para acolher essa diferença, para trocar, né. Nós vamos, eu acho que nesse sentido, com o coração muito aberto e fraterno, assim, para essa troca, né, de experiência, para essa troca de cultura. Porque eu acho que não dá para olhar também esses territórios só pela falta, né? Sim. Só pela pobreza, que é uma pobreza muitas vezes material, mas que existe uma riqueza cultural fantástica, uma diversidade. A história está viva lá, né? Claro. A impressão que me deu nos prédios, assim, está muito vivo, né? A história do Brasil está muito viva lá. Sim. A gente falava um pouquinho antes das ações nacionais e locais que o Rondon desenvolve, porque desenvolve ações no Norte e no Nordeste, mas muitas vezes as pessoas pensam que o Sul, às vezes, não é contemplado com ações do Rondon, mas também é. Né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho a respeito disso. Sim, nós temos ações do Rondon localmente, inclusive agora a professora Ângela Brunelli, que está coordenando as ações locais aqui. E são várias ações, né? Temos ações com o Banco de Alimentos, temos ações com o Grupo da Terceira Idade, aqui na universidade dentro do NAT. E o próximo ano de 2015, eu acho que muitas outras ações estarão sendo pensadas. Eu acho que, muito embora a gente sabe que às vezes os estudantes ingressam no Rondon, obviamente, né, desejando, aspirando à operação nacional, o que não tem problema, né? Acho que não tem problema e até é louvável que as pessoas queiram conhecer uma outra realidade, o Centro-Oeste, Norte, Nordeste, enfim. Mas eu quero também dizer e reafirmar que as ações locais, elas são muito importantes, né? Esse vínculo com a própria comunidade onde a gente reside, conhecer os problemas da comunidade da qual eu faço parte, saber o que acontece, né? Porque a gente tende a domesticar o nosso olhar, né? Com aquilo que nos é familiar, parece que aquilo é conhecido, né? Então, nesse sentido, e aí fazendo um link com a tua pergunta anterior, muitas vezes a gente chega num lugar e se choca com algumas coisas que talvez a gente não se chocasse tanto se estivesse mais próximo, né? Que a antropologia fala que a gente acaba domesticando o olhar sobre as coisas que nos são familiar, né? E aí quando tu viaja, tu tá parece que com todos os teus sentidos muito abertos, para ver, mas eles fazem assim, mas isso é diferente. De manhã, come tapioca, come cuscuz, não come o pãozinho lá com queijo, né? Então, a diferença de alimentação, de hábitos, por causa do clima, por causa da cultura também, né? Que eles têm muito forte a influência da cultura indígena e da cultura negra. Acredito que muito mais que nós, né? Certamente muito mais que nós, né? Mas aí eu acho que abre também esse olhar, né, para as diferentes coisas que acontecem. Mas, reafirmo, as ações locais são importantíssimas e também eu acho que já preparam, de alguma forma, o acadêmico para ele estar mais habilitado, digamos assim, para as ações nacionais. Então, recomendo fortemente que se integrem ao núcleo, mas que trabalhem
nas ações E locais. podem participar das duas, pode participar de ação local e de ação nacional também. Pode, pode. Na Isso é verdade... interessante porque são 2 olhares diferentes daí, né? Isso. O ideal, inclusive, né, e o que a gente espera sempre, é que os estudantes que a gente... Para a operação local, existe um processo de seleção, para fazer parte do núcleo, existe um processo de seleção, com projeto, enfim, né? Mas é bastante rigoroso também o critério para participar das nacionais. A gente prioriza estudantes que tenham já ações em extensão. Então não é, eu quero ir para uma nacional, né? Eu acho que isso, a Aline, o Alisson têm trabalhado bastante com essas questões junto aos acadêmicos, né? Uma coisa que é importante frisar é que os acadêmicos que têm interesse em participar das ações do Projeto Rondon, eles têm que participar do núcleo Rondon que tem aqui na Universidade de Cruz Alta, né? Então, eu acho que, se não me engano, é a partir do 4º semestre, né, que o acadêmico já pode se candidatar, né, porque existe uma seleção daí, né, a participar um pouco das atividades do núcleo e ficar, né, conseguir se inteirar e conhecer um pouco mais, né, dessas ações que vão ser desenvolvidas, né, professora? Isso mesmo, tem que primeiramente fazer parte do núcleo, né? A gente está dentro dos conjuntos A e B fazendo um processo de formação, né, que antecede a viagem nacional, a operação nacional, e existe, né, como eu disse, um processo de seleção, e um dos critérios é participar de ações de extensão, né, um dos critérios de seleção para a operação nacional, né. Então, a gente prioriza pessoas que tenham feito ações. Claro. E aí, se a pessoa fez ação local dentro do Rondon, bom, ela é uma forte candidata, né, sim, a participar de uma operação nacional. A gente vai colocar aí na tela para vocês os contatos do núcleo do Rondon aqui na instituição, para quem quiser obter mais informações, poder estar entrando em contato e, quem sabe, estar participando de uma próxima ação também. Eu queria te perguntar, Janete, de que forma tu, como socióloga, visualiza esses projetos extensionistas dentro da universidade? Porque a universidade, né, nós que vivemos aqui no meio da instituição, nós sabemos da importância desses projetos para as comunidades, né? Não só aqui para a nossa comunidade local, a Unicruz atende muito a comunidade regional, né, contemplando com vários projetos de extensões também. Queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso, que eu acho que os projetos de extensões, eles são tão importantes, não só para a universidade, eu acho que ele é uma via de mão dupla, né? É comunidade e universidade, né? Porque a gente contempla a comunidade com ações, mas a gente recebe muito mais também, né? Desde a minha graduação, eu sempre fui uma apaixonada e uma defensora das ações de extensões. Fiz muitas extensões dentro da minha graduação. E eu acho que quando a gente pensa em extensão, eu reafirmo assim, acho que a importância, a potência que tem esse trabalho e o poder de transformação justamente dialógico, né? O que é que tu aponta? Eu acho que quando uma universidade chega numa comunidade, ela transforma a comunidade, mas nesse movimento dialógico também os universitários se transformam, também o professor se transforma, porque conviver com as pessoas é um movimento de transformação, claro, né? Nós somos afetados pelo outro e essa é a lindeza da vida, é a maravilha da vida, né? É quando aquele outro, né, me mostra que talvez eu não esteja agindo da melhor forma, né? Essa é a beleza da vida. Então, eu acho que projetos de extensão são extremamente importantes. E o Projeto Rondon tem uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Eu já havia comentado com as pessoas que trabalham no setor de extensão, sobretudo com a Aline e com o Alisson, que quando a gente está nesse movimento da viagem, tem uma coisa muito legal, porque a gente convive com universidades de todo o Brasil, né? Por exemplo, tinham 15 instituições, 30 instituições lá, né? Então acaba que as pessoas, por exemplo, lá da Federal do Rio Grande do Norte, que tinha uma professora, mas onde que é a Unicruz? Como é que é a Unicruz? Que curso tem? Então, primeiro tem um movimento que as pessoas acabam conhecendo a universidade, claro, que é uma coisa. A possibilidade dos estudantes conviverem, né, com outras pessoas, com outras culturas, né, se desafiar a sair, como tu disseste, dessa zona de conforto, do que lhe é familiar, né, e pensar, que tipo de profissional é você? Né? Mas eu acho que a extensão, ela faz uma outra pergunta para a universidade, né? E nos desafia a pensar qual é o papel social da universidade. Né? Para que serve o nosso conhecimento? Serve para ficar nas teses lá na biblioteca? Nós temos milhões de teses nas bibliotecas de universidades do Brasil.
Mas será que se elas ficarem encadenadinhas, né, branquinhas lá para as traças comerem, adianta? Né? Para que serve o nosso conhecimento? E o Brasil tem produzido conhecimento. Agora, o que acontece? Será que isso está dialogando com quem precisa? Será que esse conhecimento está chegando onde precisa? E Catu tem pessoas que morrem por doença parasitária. Nossa. Né? Que a gente pensa que não existe mais. Que não existe mais. Né? E nós temos também no Brasil a reincidência de algumas epidemias que podem ser controladas e que já imaginávamos que havia sido controlado e a gente está tendo a reincidência. Por quê, né? Sim. E que potencial a universidade brasileira tem hoje para oferecer para algumas comunidades, isso não acontece. Porque essa extensão não está acontecendo como poderia acontecer, ou com a potência que deveria acontecer, né? Agora, algumas semanas atrás, a senhora esteve visitando a cidade de Icatu, lá no Maranhão. A senhora foi até lá fazer o diagnóstico para ver quais ações que a universidade vai desenvolver lá nesse município. Eu queria que tu me falasse, Janete, o que tu enxergou, o que tu viu nessa cidade, como é que foi esse teu olhar e as situações que tu encontrou lá em Icatu? Primeiramente tem uma questão que eu não posso deixar de mencionar porque me encanta e eu gosto muito, assim. Tem um calor humano, assim, no jeito que as pessoas te recebem. A pessoa que fazia comida para nós, a gente chamou de Mãe Raimunda, né? Era uma senhora negra, assim. Então, uma fraternidade, assim, por parte dos agentes públicos, né? Que nos receberam com tanto carinho, assim, valorizando, né? Todos eles diziam assim, nossa, a gente está muito feliz porque o Rondon vai vir para cá. Vocês vão ajudar, a gente está esperando por vocês. Então, a primeira impressão que nós tivemos, acho que tanto eu quanto o professor Matheus da USP, foi assim de nos apaixonar pelas pessoas, assim, né? Pelo jeito que eles nos receberam, com essa amorosidade, com a brincadeira, né? Contando piada, mostrando as músicas da cidade, que eles são regueiros, né? Então, assim, muito reggae. Aí nos deram CD pra gente ouvir, trocamos música. O secretário da Cultura, uma pessoa bastante jovem, com 27 anos, muito dinâmico, nos contando que já tinha ido nas conferências nacionais. Então, assim, a primeira impressão que a gente teve da cidade foi uma impressão assim, muito calorosa, muito fraterna, fomos muito bem recebidos, fomos muito bem tratados. Então, essa riqueza do elemento humano muito presente, né? Mas a vista da cidade, depois vocês vão ver, é de cartão postal, assim, porque, como eu disse, o mar entra na cidade, tem os pescadores, né? Mas aí, quando a gente vai passando os dias e a gente vai conversando com outras pessoas, né? Vai vendo, por exemplo, que não existe tratamento de água na cidade, por isso tem incidência de doença parasitária. Não tem uma destinação adequada para o lixo é espalhado em toda a cidade, né? Então, assim, para a gente que tem uma ideia de que o lixo tem que ter um destino adequado, causa um choque, né? Nós não podíamos consumir água, porque a água não recebia nenhum tipo de tratamento e ela provinha de poços artesianos. Como não tem coleta de esgoto, de esgoto cloacal na cidade, eles constroem a fossa e do lado o poço artesiano, então provavelmente uma água contaminada, né? E bom, para eles não faz mal porque de alguma forma eles já criaram, né, anticorpos provavelmente para isso, né? Mas a gente estranhava isso, assim, né? O esgoto correndo a céu aberto, né? No centro da cidade, assim, era normal, assim, o esgoto corre a céu aberto e estranhamente isso não traz nenhum desconforto, assim, as pessoas não estranham aquilo, né? Que é uma coisa que a gente estranhou bastante, né? Pô, esgoto a céu aberto, a cada 2, 3 casas tem um depósito de lixo, mais engraçado com uma placa, não deposite lixo aqui, né? E por outro lado, uma tentativa, assim, da gestão pública, né? De adequar essa gestão a um processo de modernização, né? Então, adequar essa gestão pública aos programas que existem, fazer um plano diretor, né, assim, com muitas dificuldades, assim, porque falta profissionais capacitados para esses lugares, né. Eles tiveram, como eles mesmos apontam, né, uma mudança muito significativa nos últimos 10 anos. Isso provavelmente tem a ver com o fenômeno da Bolsa Família, né, porque com todas as pessoas que a gente conversava, eles diziam, nossa, era muito, muito mais difícil a nossa situação, né. Porque a maioria vive ou da agricultura ou da pesca, mas tem uma escassez da pesca, então, bom, né, se isso gerava fonte de renda, mas se agora existe uma escassez, como é que eu gero renda, né?
Os povoados, eles são muito distantes, é uma cidade que tem 27 mil habitantes, mas somente 8 mil moram na cidade. Então, os outros moram espalhados, os povoados são muito distantes, os acessos são só de chão batido, de terra. Certo. Então, por exemplo, se chove, tem que ter carro tracionado para chegar, porque não chega de outro jeito. Não tem transporte público. Não tem. Não tem. Então, as pessoas, por exemplo, nós visitamos um território quilombola, o Papagaio, né? E a que população fica em torno de quanto, mais ou menos? 27 mil. 27 mil. 27 mil e pouco é a população total desse município. Não é um município tão pequeno. Não é um né? município pequeno. Mas ele é muito espalhado. E como eu disse, a maioria da população, mais de 15 mil, mora no meio rural, né? Nesses povoados. Então, é uma dificuldade, por exemplo, se não tem... se eu não tenho uma estratégia de saúde da família numa distância que eu posso chegar a pé, né? E eu não tenho carro, não tenho ônibus para ir, como é que eu vou? Como é que eu acesso esse serviço? Né? Então, lá no município, a gente avaliou que a gente precisa muito fazer um trabalho assim, de auxiliar a gestão na questão da implementação das políticas públicas. Sim. Né? Como é que estão sendo implementadas as políticas? Auxiliar no entendimento e no fortalecimento das políticas públicas, né? E na questão da acessibilidade, né? Por exemplo, muitas pessoas lá agora, por conta do Bolsa Família, conseguem comprar uma moto. Mas a família que, por exemplo, não tem uma moto, como é que ela vai para a cidade buscar, por exemplo, né, um atendimento, que seja hospitalar, escolar? Então, fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Mas tem uma série de programas do governo federal que, para nossa grata e feliz surpresa, estão chegando. Né? Então, eles têm, por exemplo, eles têm o Bolsa Família, eles têm CRAS, eles têm CREAS, eles têm 9 estratégias de saúde da família espalhadas. É claro que não dá para a gente pensar que cada povoado consegue ter uma estratégia de saúde da família, mas pelo menos consegue ter uma estratégia de saúde de família onde eu posso chegar a pé, digamos assim, ainda que não seja tão próximo, né? Tem um acesso. Então, é inegável que existe carência, é inegável que existe uma necessidade de qualificação da gestão pública. A gente colocou isso no nosso diagnóstico, mas existe um processo lento de mudanças que está acontecendo. E o que mais me impactou lá, na verdade, e também é um pouco suspeito o meu olhar, né? Mas foi a fragilidade dos territórios quilombolas. A gente visitou um território quilombola, eu não vou dizer o nome por uma situação de ética, mas a presidente da associação estava sendo ameaçada de morte, né? Foi ameaçada de morte várias vezes. Existiu uma pessoa da gestão que fez uma negociata vendendo parte, na verdade não foi vendendo, foi como se ele cedesse parte do território quilombola, que não tem a titularidade ainda, né, que está em processo, para um resort norte-americano, porque o território é um lugar alto, uma vegetação nativa, e embaixo é o mar, né? Sim. É o mar caribenho, água morna, aquela... privilégio. É o paraíso, né? E aí eles fizeram uma coisa que nos contaram, que eles reuniram toda a comunidade quilombola, que é muito carente materialmente, né? Fizeram uma grande festa, deram um monte de presentes, e aí disseram, bom, vocês cedem aquela partezinha lá para os nossos amigos, isso vai trazer desenvolvimento para vocês, vai trazer trabalho, né? E aí parte da comunidade entendeu que aquilo era bom. Mas uma outra parte da comunidade, já mais ciente dos seus direitos, né, com conhecimento um pouco mais aprofundado do que é a questão dos territórios quilombolas no Brasil, dos direitos que eles têm, a terra e tal, disse não, nós não queremos. Só que aí se instaura o conflito dentro da própria comunidade. Claro. Que aí parte quer e parte não quer. Né? Então a gente também diagnosticou bastante fragilidade na questão dos territórios, né, na busca tanto pela titularidade da terra, né, que a municipalidade acho que não tem dado a devida atenção para essa problemática, e envolve um grande número de pessoas, né, que vivem em situação de muita vulnerabilidade social. E a falta de outras políticas também que possam estar sendo voltadas para esses territórios, por exemplo, políticas em saúde, Sim. porque tem uma especificidade da população negra, né? Então,
nós estamos propondo, a partir desse diagnóstico, algumas oficinas que atendam essa demanda que a gente constatou, né? Sim. Porque não é pouco, são 32 territórios. É bastante, né? É bastante. Tem bastante trabalho, então. Temos bastante trabalho. Então tá, professora Janete, eu queria agradecer a tua participação aqui no Sala de Estar. Queria dizer para o pessoal lá de casa que a gente vai estar mostrando a cobertura completa, né, dessa viagem que o pessoal aqui da universidade vai estar fazendo. No dia 16 de janeiro vocês saem aqui de Cruz Alta. Vai até o dia 3 de fevereiro a viagem, a operação. Qual é o nome dessa operação? É a Operação Genipapo. Genipapo. Que é uma planta que dizem que embebeda e é afrodisíaca. Então tá, obrigada pela sua participação aqui no Sala de Estar. Então. A gente que agradece a oportunidade. A gente vai mostrar para vocês em janeiro a cobertura dessa participação e vamos estar produzindo um programa que vai ao ar através do Pesquisa e Extensão, falando sobre as atividades que a Universidade de Cruz Alta vai estar desenvolvendo lá em Icatu, no Maranhão. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente se vê. Até lá!